Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu convido você a tomar o seu assento. Aleluia. E desde já eu quero agradecer e louvar ao Senhor pela vida do pastor Alessandro, sua esposa, a pastora Daniele. Deus os abençoe. Ellen, nós queremos agradecer pelo convite. Eu me sinto muito honrada em estar aqui, conhecendo mais uma família nossa, porque nós iremos juntos morar no céu. Aleluia. Hoje estou junto com os meus pais, vieram junto comigo, me acompanham. Meu esposo Marciano não pôde vir, está cuidando do nosso culto de jovens, mas deixa um abraço para a igreja e para os pastores. Deus os abençoe. Viemos junto também com a Alana e nós queremos glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esté. Esté capítulo 4, versículo 14. Apenas a parte B, que diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este em que chegaste à posição de rainha. Aleluia. Quem era Esté? Eu quero compartilhar com vocês as impossibilidades de Esté. Esté era órfã de pai e mãe. Esté vivia com seu tio Mardoqueu, que era seu primo, e havia pego Esté para criar. E ela era judia. E desde criança, que ela ficou órfã, o seu primo Mardoqueu a pegou para criar. Algumas traduções vão dizer que ele era tio, outras traduções vão dizer que ele era primo. Mas ele era o mais velho da sua família, que poderia cuidar dela. E ele a tratava como filha. E o que é que está acontecendo nesse momento? O que é que Esté está fazendo na Pérsia? Se ela era judia. Acontece que o reino de Judá se afastou de Deus repetidamente. Se afastou do Senhor por várias vezes. Influenciados pelo pecado, influenciados pelo mundo, influenciados pelos desejos carnais. Se encontraram várias vezes afastados do Senhor. Então Deus permite que o povo de Judá seja tomado pelo reino babilônico. A Babilônia toma conta daquele povo, conquista aquele povo. Por muito tempo ficaram cativos. O povo judeu foi levado cativo pela Babilônia. E com um tempo depois, o Senhor permite que a Babilônia seja conquistada pelo Império Persa. E é aí onde Esté vai parar na Pérsia. Diferente de alguns judeus, Esté e seu tio Mardoqueu decidem ficar na Pérsia. Mesmo que alguns judeus tivessem sido, aliás, que todos os judeus tivessem sido liberados para voltar para a sua terra, Jerusalém. Mas Mardoqueu decide ficar na Pérsia. E é aí que tudo vai começar a acontecer. Esté era improvável. Esté estava num lugar, primeiramente, onde Deus queria que ela estivesse. E acontece uma situação. O rei da Pérsia, Assuero, naquele tempo, ele estava dando um banquete. E onde você vai entender por que Esté estava no lugar que Deus queria que ela estivesse. E aí, durante esse banquete, o rei pede que a sua esposa, a rainha Vasti, seja apresentada. Mas tomada pelo orgulho e a soberba, Vasti diz não. Não queria se apresentar. O rei pega os seus príncipes e vai tomar conselho dos seus príncipes. Onde um deles o aconselha que a rainha Vasti deveria ser expulsa do reino, porque
as mulheres dos outros homens daquele reino iam ver o que Vasti tinha feito e iam tomar como exemplo. E o rei concorda. A rainha Vasti já não era mais rainha. Perdeu o seu reinado. É expulsa do palácio. Mas, enquanto uma rainha estava negando o seu chamado, renunciando o seu trono, o Senhor estava preparando uma Esther. Aleluia. O Senhor estava preparando Esther e ela estava no lugar que Ele havia determinado para ela. E eu quero conversar com vocês sobre 3 lições do chamado de Esther. E aí no decorrer, nós vamos entender porque isso vai gerar um avivamento. Aleluia. Primeira lição: Deus prepara você antes de revelar o seu propósito. Deus prepara você antes de revelar o seu propósito. Há uma diferença em ser escolhido por Deus para viver o que Deus escolheu para você. Existe uma diferença entre ser escolhido por Ele e decidir viver o que Ele escolheu para você. Porque Deus pode lhe escolher, Deus pode lhe chamar, Deus pode lhe separar, mas você precisa decidir se você quer viver esse chamado. Você precisa se posicionar diante do chamado que Ele tem feito para a sua vida. Aleluia. Esther foi escolhida mesmo antes de entrar no palácio. Esther estava sendo preparada. E eu creio que aqui nesta noite, aleluia, levante a sua mão se você crê. Eu creio que aqui nesta noite você está sendo levantado para viver o chamado de Deus na sua vida. Aleluia. E através do seu chamado, você vai experimentar do avivamento que Deus tem para derramar na sua vida e através da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esther foi escolhida antes de entrar no palácio, mas ainda assim ela precisou passar pelo processo. Aleluia. Aleluia. Sabe por que nós precisamos passar pelo processo antes de viver o chamado? Porque Deus não improvisa pessoas. Aleluia. Ele não precisa de mim e nem de você, mas Ele quer que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. É por isso que Ele nos prepara, porque Ele não vai pegar ninguém no improviso. Ele não vai pegar ninguém despreparado para viver a obra que Ele tem para fazer. Aleluia. Enquanto nós queremos que as coisas aconteçam de imediato, nós servimos a um Deus que trabalha nos processos, que trabalha restaurando o caráter. Aleluia. Nós servimos a um Deus que nos prepara para ficarmos parecidos com Ele. Aleluia. Olha, essa tarde eu estava ouvindo uma ministração. Aleluia. E na ministração a mulher falava que tinha um eunuco. Você sabe quem é um eunuco? O eunuco era um homem naquele tempo castrado. E ele foi escolhido para cuidar do harém do rei Assuero, para cuidar das mulheres do rei Assuero. Ou seja, ele preparava o banho, ele preparava os perfumes, ele preparava a roupa que elas precisavam vestir, as joias que elas iam se enfeitar para se apresentar ao rei. Mas ele era eunuco. E o Senhor às vezes coloca eunucos na nossa vida. E é aí que o Senhor está nos provando. Sabe por quê? Esther olhou para aquele eunuco e talvez Esther pensou: eu vou ser amiga dele. Estrategicamente. Sabe por quê? O rei sabia, o eunuco sabia tudo que o rei gostava. Aí chegou o dia de Esther se preparar para encontrar o rei. Aí ela chega no eunuco e pergunta a ele: o que você acha que eu devo vestir?
O que você acha? Qual joia você acha que eu devo usar? E às vezes nós não queremos nos submeter aos eunucos que o Senhor coloca na nossa vida. Queremos olhar para as pessoas que o Senhor levanta para as nossas vidas, olhar para os defeitos delas. E pensamos, não vou me submeter a fulano, porque fulano errou, fulano pecou, fulano tem uma mancha. Ei, o Senhor tem levantado alguém para fazer na sua vida cumprir os propósitos dele. Então você precisa entender que se você está aqui embaixo, é porque o Senhor está te preparando para viver algo maior na presença dele. Não despreze os eunucos que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Não precisa ser um eunuco de fato. Às vezes o Senhor levanta o pastor para te aconselhar, para te orientar, e tu diz, eu não vou dar ouvidos ao pastor, ele é carnal, ele não sabe o que ele está falando. Ei, meu filho, o Senhor levantou este homem para fazer a vontade dele. Você precisa entender que enquanto o propósito de Deus não se cumpre na sua vida, você precisa se submeter. Aleluia. Nós precisamos entender que não é a grandeza que vai nos fazer chegar ao propósito do Senhor, mas é o nome dele ser glorificado através das nossas vidas. E o nome dele é glorificado quando nós nos humilhamos, quando nós dizemos, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu quero viver o teu propósito. Aleluia. O Senhor está aqui neste lugar. Esther era improvável, órfã, estrangeira, parte de um povo exilado. Sabe a que olhos ela era assim? Aos olhos humanos. Nós somos órfãos, somos ninguém. Não temos famílias de nome. Não viemos de uma linhagem politicamente. Talvez é assim que nós nos encontramos esta noite. Aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, aleluia. Aos olhos do Todo-Poderoso que vive e reina para sempre. Nós somos preciosos nas mãos do oleiro. Nós somos vasos, nós somos barro que ele pega e ele molda e ele faz como ele quer. Somos improváveis aos olhos humanos, mas diante de Deus tem um propósito a ser cumprido através das nossas vidas. Aleluia. Antes de Esther ser rainha, ela precisou viver o anonimato. Assim como José, que foi vendido pelos seus irmãos, depois se tornou governador. Assim como Moisés, que foi usado para libertar Israel, mas passou um tempo escondido por causa dos seus erros. Davi vivia no campo cuidando de ovelhas, e o Senhor levantou como rei de uma nação. Aleluia. E Jesus, que viveu tanto tempo sem mostrar o seu ministério, mas depois é levantado com grande glória e poder para exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O lugar escondido não é sinal de que Deus te abandonou. Não significa que você está atrasado. Não significa que as pessoas estão à sua frente. Não. Significa que você está sendo preparado. Aleluia. Porque Deus entrega um propósito, mas Ele precisa garantir que nós teremos estrutura para sustentar esse propósito. Aleluia. Segunda lição: o chamado exige coragem.
Como eu disse, nós precisamos decidir viver o propósito. E sabe o que é interessante? É que Esther, lá no capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler aqui com vocês. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai dizer assim: depois, a última parte eu vou ler apenas. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Interessante que Deus não tirou os perigos de Esther viver o seu propósito. Mesmo com medo, Esther decidiu que ela iria. Mardoqueu disse a Esther: se você não se levantar, se você não se posicionar, se você não for ter com o rei, não importa, mas Deus irá levantar alguém para fazer o propósito dele acontecer. Então sabe o que é que Deus está dizendo aqui para nós esta noite? Que se eu e você não se posicionar, se eu e você não tomar a decisão de viver o nosso chamado, Ele vai levantar outra pessoa, mas o nome dele precisa ser honrado, mas a obra dele precisa ser feita. Aleluia. E só vai existir avivamento quando nós nos posicionarmos. Sabe como? Perdoando quem te feriu, amando quem te machucou. Aleluia. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos. Eu quero te convidar a entrar em uma atmosfera para você se lembrar o que é que você precisa fazer para se posicionar diante do seu chamado. Quem você precisa perdoar para você experimentar do avivamento? O Senhor não habita em meio à bagunça, em meio à confusão, em meio à sujeira. O Senhor precisa de corações limpos e alinhados em sua presença. E esta noite eu creio, aleluia, eu creio que aqui jovens, mulheres, homens estão se levantando para se posicionar diante dessa geração que quer viver o avivamento da presença do Senhor Jesus. Sabe o que foi que Esther fez para se posicionar diante do rei? Ela convocou as suas moças para jejuarem. E ela disse que ela ia jejuar também. Durante 3 dias. Ela não ia comer nada, ela só ia beber água. Aleluia. Aleluia. Se for necessário, você precisa jejuar. Você precisa matar a sua carne. Aleluia. Quantos aqui estão dispostos a matar a sua carne para poder experimentar o avivamento? O avivamento que vem do alto, o avivamento que vem do céu, aleluia. E assim nós vamos matando a nossa carne, renunciando aquilo que o Senhor precisa que seja renunciado. Esther estava matando a carne dela, porque eu tenho certeza que por Esther, ela estava com medo ainda, não ia se posicionar diante do rei, porque às vezes o medo quer fazer isso com a gente. E sabe o que é que a gente precisa? A gente precisa ir com medo mesmo. Esther estava com medo, mas ela foi. Ela se posicionou e disse: eu vou jejuar. Eu vou buscar ao Rei dos Reis. Porque nós precisamos reconhecer que somos dependentes dEle. Que nada é feito através das nossas vidas, mas por intervenção divina dEle. E foi assim que Esther fez. E quando ela chega na presença do rei, aleluia, nós não precisamos
A coragem bíblica, ela não é ausência de medo, não. Ela é decisão de obedecer a Deus, mesmo quando o medo está presente. Mesmo quando somos tomados pela insegurança, nós somos chamados a confiar em Deus. Por isso que ela diz: se perecer, pereci. Sabe o que ela está fazendo? Nada mais, nada menos do que uma declaração. Mas ela não está declarando que ela está derrotada, não. Ela está declarando que ela está rendida. Aleluia. Ela está declarando que ela está rendida. Rendida aos pés do Senhor Jesus. Rendida, aleluia. Rendida no altar, aleluia. Rendida, pronta para viver o avivamento. Pronta para viver a transformação, aleluia. Avivamento não é movimento, aleluia. Não é você chegar aqui na igreja, sentir um arrepio e você foi avivado, não. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é quando você chega em casa e você continua querendo mudar. Você continua querendo ter a essência de Cristo. Você continua dizendo: meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso ficar parecido contigo, aleluia. Glorifique ao Senhor. Ele está aqui neste lugar. Abra o seu coração. Ah, Mariana, mas eu tenho 15 anos de idade. Eu tenho 14 anos e eu nem sei o que é isso. Você sabe. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Você precisa se posicionar. E aí, as coisas de Deus vão começar a acontecer na sua vida. Nós precisamos aprender a parar de viver dos milagres que o Senhor realizou na vida dos nossos irmãos. O Senhor fez um milagre na vida de Davi, fez Davi rei, tirou Davi do campo que estava cuidando das ovelhas. Nós precisamos querer viver os milagres do Senhor. Dizer assim: Senhor, eu quero ser o teu milagre. Muitas das vezes eu vejo por aí as pessoas falando assim: o Senhor fez na vida de fulano, mas que eu não sirva de exemplo. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Porque o nome do Senhor, ele precisa ser glorificado através das nossas vidas. Como o nome dele vai ser glorificado se ele não tirar nada de nós? Nós não merecíamos. Nós não somos nada. E ele nos ama. E ele nos amou. E ele tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. Então nós precisamos aprender a chegar a dizer: sim, Senhor, eu quero. Quantos aqui desejam? Quantos aqui querem? Senhor, eu quero ser um milagre em tua presença. Senhor, eu quero ser um exemplo em tua casa, ainda que isso me doa. A cena aqui mostrou o tanto que ele sofreu, aleluia. E nós queremos ser honrados em uma terra onde o nosso Deus foi crucificado. Aleluia. Feche os seus olhos, aleluia. Jesus nos dá um coração quebrantado em tua presença. E chorando, nos dá um coração sedento. Sedento para viver os teus propósitos, aleluia. Um coração que não se ensoberbece. Um coração que não liga para as bens materiais, aleluia. Um coração onde só a tua presença importa. Um coração que entendeu o seu chamado. Um coração pronto para viver o teu avivamento, Espírito Santo. Nós queremos sentir a tua glória. E chorando, nos limpa. Tira tudo aquilo que não vem de ti, aleluia. Tira o pecado da prostituição. Tira o pecado da pornografia, aleluia.
Tira, Senhor Jesus, o desejo de fazer as coisas erradas. Tira, meu Deus, o desejo pelas coisas do mundo. Aleluia. Mata, Senhor Jesus, a nossa carne. Nos prepara para viver o teu avivamento. Nos prepara para viver o teu chamado. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus, eu quero declarar, Pai, sobre a vida dos teus filhos, que eles viverão o teu chamado, Pai. Que eles não vão se importar, Senhor Jesus, com o sofrimento, ainda que doa, Pai, mas servir ao teu nome, Senhor Jesus, será a única coisa que importa. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem grandes coisas para realizar na vida das pessoas que estão aqui. E eu quero profetizar que tudo vai acontecer, que tudo vai fluir. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu e você servimos a um Deus que não é filho do homem para que minta, e nem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. Aleluia. Ele cumpre. Aí você está pensando: ah, mas eu estou num lugar tão escondido, ninguém me vê. Ah, mas eu estou numa igrejinha tão pequena. Ei! Para com esses pensamentos. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é grande. A igreja é dele. Aleluia. A tua vida é dele. E Ele faz. Ele faz porque Ele continua sendo Deus. Porque o nome dEle tem que ser exaltado sobre a terra. Ele faz, Ele desfaz, Ele derruba muralha, Ele abre porta, Ele fecha porta, Ele cura o doente, Ele ressuscita os mortos, porque Ele é. Aleluia. Aleluia. E essa noite aqui, ó, eu já vou encerrar. O Senhor não está procurando pessoas, mulheres, jovens, homens destemidos, não. O Senhor não está procurando pessoas que tenham uma boa oratória. O Senhor não está procurando pessoas inteligentes, pessoas que têm cargos altos, pessoas que têm dinheiro. Não. O Senhor está procurando corações rendidos. Aleluia. O Senhor está procurando corações rendidos em sua presença. O Senhor está buscando corações rendidos em seu altar, para experimentar o verdadeiro avivamento. O Senhor está buscando. Quero convidar você a se colocar de pé. Quando Esté se apresenta ao rei, sabe o que é que ele faz? Ele estende para ela o seu cetro de justiça. Aleluia. Ele estava dizendo que Esté era bem-vinda. Aleluia. E ela é escolhida rainha para governar ao lado do rei Assuero. E sabe quem foi que fez isso? Não foi o homem. Esté não tem mérito nenhum. Mardoqueu não tem mérito nenhum. Foram apenas vasos usados nas mãos do oleiro. Aleluia. Foram apenas instrumentos, assim como eu e você esta noite. Foram apenas instrumentos, pontes, para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque o Senhor precisava libertar o seu povo. Aleluia. O seu chamado nunca vai ser apenas sobre você. Aleluia.
vai ser para atravessar as nações, vai ser para alcançar famílias, vai ser para alcançar outras vidas. É por isso que você precisa se posicionar. Tem gente precisando de você, tem gente precisando de mim, aleluia. E o Senhor quer usar você. Eu quero convidar aqui na frente, aleluia. Quero convidar aqui à frente você que quer se render no altar do Senhor, se render ao seu chamado, se render às suas promessas. Você que quer pedir ao Senhor que limpe o seu coração. Sabe quando alguém te magoar, tu não vai orar e dizer: Senhor, faça justiça. Não. Tu vai orar e vai dizer: Senhor, fecha os meus olhos, guarda o meu coração, não deixa que crie mágoa. Aleluia. Me faz amar o meu irmão como tu tem amado a mim, Jesus. Quantas vezes nós magoamos o Espírito Santo? Quantas vezes desapontamos o Senhor? Quantas vezes o entristecemos porque negligenciamos o nosso chamado? Quantas vezes, aleluia. O Espírito Santo, esta noite, Ele quer sarar corações. Ele quer nos mostrar o verdadeiro avivamento. Que o verdadeiro avivamento vai começar dentro de mim, de você, aleluia. Aleluia. Ele quer nos mostrar que o verdadeiro avivamento começa quando eu me posiciono, começa quando eu não aceito ser igual ao mundo, aleluia. O verdadeiro avivamento começa quando eu aceito o meu chamado, ainda que doa, ainda que seja para ficar longe da minha família, ainda que seja para renunciar os meus gostos, aleluia. O verdadeiro avivamento começa quando renunciamos à nossa carne, aleluia. Esther não sabia, mas estava promovendo um grande avivamento. Sabe por quê? Porque o Senhor restituiu aquele povo, o povo judeu. O Senhor deu uma nova chance, aleluia. O Senhor os resgatou, aleluia. Jesus, em tua presença, Pai, nós queremos, Senhor Jesus, apresentar as vidas que estão aqui no altar. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, declarar, aleluia. A igreja ora, a igreja glorifica, a igreja intercede, porque a igreja precisa ver o verdadeiro avivamento. A igreja ora, aleluia. A igreja fala em mistério e chorando. Jesus, em tua presença, Pai, nós queremos te apresentar essas vidas, corações rendidos, aleluia. Limpa, Senhor Jesus, tira tudo aquilo que não vem de ti, Espírito Santo, aleluia, 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 aleluia. Oh Jesus, tu estás aqui neste lugar e nós queremos te exaltar, aleluia. O Senhor vem tirando tudo aquilo que não pertence a ti, aleluia, aleluia. Se posiciona, mulher, em minha presença, e chorando na maramanaia, e chorando rebaçou. Eu irei honrar o meu nome, e chorando rebaçou. Eu irei honrar o meu nome através da tua vida, e chorando na maramanaia. Porque uma mulher de joelhos, aleluia,
ela vence o inferno. Aleluia. Uma mulher de joelhos, ela alcança o coração de Deus. E chorando, Torabaramanaya. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, em tua presença, Pai, nós queremos te apresentar os teus filhos. Aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Nós profetizamos, Pai, que a coragem, Senhor Jesus, a coragem que vem do alto, será tomada na vida dessas pessoas. E elas vão se posicionar em tua presença, Pai. Aleluia. Rendidas aos teus pés. E chorando, Toramaramanaya. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Ei, mulher, eu te vejo. E chorando, Toramaramanaya. Chorando, o Senhor tira toda angústia esta noite. Tudo aquilo, toda palavra contrária. E chorando, aleluia. Toda tristeza que invadiu o teu coração. E chorando, aleluia. Oh, Jesus, todo sentimento de depressão, e chorando, toda vontade de se trancar, e chorando, e eu derramo um bálsamo de alegria. E chorando, Torabaramanaya. Canta, mulher, canta. Ai, chorando, Toreibaçu. Canta e glorifica o meu nome. E chorando, Torabaramanaya. Canta e exalta o meu nome, porque sou eu, Deus, na tua vida. E chorando, Toreibaçu. E tu disse essa noite, Senhor, eu queria tanto que tu falasse comigo. Filha, tu só precisa dobrar os teus joelhos e começar a buscar a minha presença, porque eu estou falando. Aleluia. Aleluia, Jesus, nós queremos te agradecer pelas vidas que estão aqui, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, no posicionamento, Pai, dessas vidas. Nós cremos, Senhor Jesus, na tua palavra. Aleluia. Aleluia. Vocês são um casal, é? Vocês são um casal? Segura a mão dela, por favor. Aleluia. Oh, aleluia. Ei, Deus tem grandes coisas para fazer na vida de vocês dois. E através da vida de vocês dois, e chorando, Toramaramanaya. Mas ele precisa de um posicionamento. E chorando, Toramaramanaya. E o posicionamento maior é da tua parte, homem. Porque essa mulher, ela depende de ti. E chorando, Toramaramanaya. E através do teu posicionamento,
O Senhor vai levantar vocês dois, aleluia, na obra dele, para glorificar o nome dele. O Senhor diz para ti esta noite: tira essa máscara de durão. Chora em minha presença, porque eu sou teu pai. E chorando toda maramandaia. Se derrama e chorando revassou. Se derrama e chorando toda maramandaia. O teu pai quer te dar um colo. As tuas orações estão sendo ouvidas e chorando. E é naquele lugar de oração, naquele quartinho de oração, que o Senhor vai fazer grandes coisas. É com medo mesmo que tu vai. É com medo mesmo. Porque o meu cetro de justiça está estendido para ti. E chorando, aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome dele. O teu Deus, ele é o teu Pai. E ele quer te ver se derramando na presença dele. Ele tem um colo. As tuas lágrimas, elas são colhidas por Ele. E nenhuma volta em vão. Eu creio no avivamento que o Senhor tem para derramar nesta igreja. Eu creio nas promessas do Senhor se cumprindo aqui. É só você olhar em volta. Era impossível, não era? Era improvável. Mas o Senhor levanta os improváveis. Aquele que ninguém dá nada. Quem é Alessandro, meu Deus? Quem é Alessandro? Eu vou dizer para você quem é Alessandro. É filho do Deus vivo, aleluia. É escolhido do Rei dos Reis. Alessandro é um homem que o Senhor tem se agradado das suas obras, aleluia. Que o Senhor tem levantado para este tempo. Foi para este tempo que Ele te levantou, aleluia. Faz a minha obra que eu cuido dos teus. Faz a minha vontade que eu cuido dos teus. Honra a minha palavra acima de todas as coisas. Alessandro é quadrado, Alessandro não faz isso, não faz aquilo. Faz o que a minha palavra te manda, aleluia. E eu serei glorificado através da tua vida, aleluia. Aleluia. Nós já estamos quase terminando, mas eu quero fazer algo que o Espírito dá. Isso não estava nem programado, mas meu coração está ardendo. Mas nas minhas orações